Olá, meu irmão, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia. Deus te abençoe, te guarde, a você e a sua família, te dê paz e muita saúde. Estamos no mês de maio, mês que é comemorado o mês da família, considerado o mês da família. Então, por isso, queria trazer neste mês, às sextas-feiras, estudos sobre a temática da família, assuntos, orientações bíblicas em referentes ao tema da família. Se nós olharmos para toda a palavra, toda a Bíblia, a família pode ser considerada a unidade social mais importante que nós temos. Quando Deus criou todas as coisas, criou o mundo, criou a natureza, Ele criou também o homem, mas o homem não podia ficar sozinho. Deus criou uma mulher, uma auxiliadora, alguém da sua espécie, com quem ele poderia conviver, viver e formar ali um vínculo. E aos dois, ao homem e à mulher colocados lá no jardim, Deus disse: crescei e multiplicai. Essa é a ordem. Ou seja, que vocês se multipliquem, sejam mais e se tornem uma família. Quando nós olhamos também um pouco mais à frente, quando Deus se ira com a humanidade pelo seu pecado, pela sua desobediência, Deus resolve destruir a terra com a água, com o dilúvio. Porém, Ele salvou um homem e também a sua família. Ele valorizava, ele queria que uma família fosse salva para que continuasse a descendência, continuasse a vida na terra. Então Deus escolheu Noé e a sua família, e também escolheu um casal de cada espécie animal para também multiplicar, crescer e que a espécie continuasse. Deus valoriza a família. No Antigo Testamento nós vemos que a família foi a primeira igreja, era considerada uma igreja. Tinha o chefe da família, que era o sacerdote, que era responsável pela vida espiritual e cultica da sua família. Ele que cuidava, era responsável, o pai, o chefe da família, ele tinha que cuidar da vida espiritual da sua família. Ele que oferecia os cultos, ele que era o representante da sua família diante de Deus. Já no Novo Testamento, com o início da era cristã, da igreja cristã, os eleitos, inclusive os gentios, eles passaram a pertencer a uma família, a família de Deus. E agora começaram a se tratar como irmãos, como Deus ama e valoriza a família, a considerar que Ele agora, Deus é o nosso Pai, e nós agora fazemos parte da família dele. Nós somos irmãos. Como essa instituição, essa organização é importante e é valorizada pelo nosso Deus. Também nas cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, ele traz várias orientações, exortações à família. Porque Deus, como ama, e Ele mesmo criou a família, Ele orienta como que a família deve ser, como cada membro da família deve se tratar, como deve ser o cuidado, como deve ser o relacionamento entre os membros da família, para que esse relacionamento seja harmonioso e pacífico. Cada família é formada por 2 pessoas ou mais, e geralmente essas são divergentes entre si. Vêm de culturas diferentes, personalidades diferentes, jeitos diferentes de lidar com situações, mas são colocados dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo lar, para que aprendam a viver juntas e a crescer, uma ajudando a outra a crescer. Porém, como parte de um lar, de um grupo, elas precisam se adaptar seus costumes, seus gostos, seus interesses, suas personalidades diferentes, para que seus relacionamentos sejam bons, sejam frutíferos. E não seus relacionamentos
sejam harmoniosos. Por isso Deus traz tantas orientações. E na Bíblia, então, encontramos vários ensinamentos, como que deve ser o relacionamento, como que deve ser o trato de cada membro da família, desse corpo, e qual o papel, a função que cada um na família tem para exercer. Quando falamos aqui de família, queremos falar do modelo bíblico de família, não desses tantas invenções de família que hoje a mídia e a sociedade prega, mas temos um modelo bíblico, pai, mãe, filhos. Mas é claro que existem outros casos de pais e mães solteiras, viúvos, divorciados, ou até avós que cuidam de seus netos como se fossem seus. O que nós temos que tomar cuidado hoje é com esses outros formatos de família que a sociedade prega, que não são nada condizentes com a palavra. Vamos nos ater ao modelo, ao ensinamento da palavra sobre o que é família e como deve ser feita. Então, ao tratar dos relacionamentos, das funções de cada um dentro do lar, vamos começar com a base da família, o início, que é o casamento, o cônjuge. Quando duas pessoas, um homem e uma mulher, resolvem abandonar suas casas, abandonar seus lares, para formar um outro juntos, abandonar pai e mãe, e agora querem formar um novo lar, um novo ambiente junto com a pessoa amada. Então elas ali prometem cuidar, amar, prometem ser fiéis, prometem estar juntos na fartura, na pobreza, na saúde, na doença, nos dias de alegria e festa, nos dias de tristeza e luto também. Então agora eles precisam se adaptar, abandonar o passado e agora viver algo novo. Abandonar não só seus costumes, seus ritos, o jeito de viver que era antes agora precisa ser adaptado. E agora eles precisam dar um jeito de viver juntos de forma harmoniosa, com a consciência de que não vão viver e ser da mesma forma que viviam e eram tratados dentro de casa, com seu pai, com sua mãe. Agora é um novo papel, uma nova responsabilidade, para que a convivência seja harmônica e pacífica e essa família dê certo. Então, a nossa base aqui, nosso texto está em Efésios, capítulo 5 e 6. A primeira coisa que nós vamos tratar aqui é sobre marido e mulher. E a primeira orientação que Paulo traz aqui é para as esposas. Ele traz toda uma sessão falando sobre família. E ele começa aqui no verso 22, tratando sobre o dever da esposa, da mulher. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então a orientação do apóstolo Paulo às esposas é submissão. O que é submissão? Ao contrário do significado deturpado que muito tem sido falado, que tem motivado movimentos como o feminismo, a submissão é o respeito, é a honra, é entender, você mulher, entender que Deus colocou o seu marido como chefe do lar, como líder da sua casa. Ele é responsável pelo zelo do lar, pela provisão, pelo alimento. Ele deve ser provedor, ele deve ser protetor. O papel dele é de líder. Como num corpo, ele precisa de uma cabeça. Um corpo sem cabeça não vive, não funciona. Também uma família, um lar, um grupo. A família como um corpo também não funciona sem uma liderança, sem uma cabeça. E Deus escolheu o homem para ser o líder dentro do seu lar. Então você, esposa, respeite e honre seu marido, porque Deus o colocou lá.
É interessante um texto lá de Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa. Dentro das suas grandes qualidades está o bom nome do seu marido. Ou seja, uma mulher virtuosa, ela faz com que o seu marido seja honrado e respeitado entre os outros homens, entre outros homens. A submissão aqui não é humilhação, não é ser considerado inferior, pelo contrário. Deus criou o homem e a mulher para andarem juntos, lado a lado, mas com funções e papéis diferentes. O papel do homem é liderar, ser o cabeça, e o da mulher é respeitá-lo, honrá-lo. Porque, como diz o texto, a obediência que a mulher, a submissão que a mulher devota ao seu marido, faz parte da sua devoção e obediência ao próprio Senhor Jesus. Então, se submeter e obedecer e honrar o seu marido, é também obedecer e honrar a Jesus, ao próprio Senhor. O texto segue agora falando dos maridos, a partir do verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. De acordo com esse texto, então, o papel do marido é amar a sua esposa. Mas não só isso. É amar como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Dando sua vida por ela, se sacrificando pela igreja na cruz. Então, o marido tem que amar a sua esposa de uma forma que ele se sacrifique, dê a sua própria vida pelo bem, pelo cuidado dela. Tem outro texto que diz, uma outra carta, uma carta do apóstolo Pedro, primeira das suas cartas, ele diz também em relação aos tratos dos relacionamentos familiares, ele diz que o marido deve tratar a sua mulher como parte mais frágil. E aqui não significa parte mais fraca, parte impotente ou menos valorizada. Pelo contrário, quando fala que o trato do marido com a esposa deve ser tratando ela como parte mais frágil, quer dizer que como a parte mais valiosa, mais preciosa da sua vida. Um exemplo. Quando a gente vai fazer mudança, você vai mudar de casa, vai mudar de cidade, você empacota suas coisas, encaixota, coloca em caixas e em pacotes as suas coisas. E tem sempre aquele joguinho de taças de cristal, aquele jogo daquela peça, aquela peça de decoração que você gosta, que às vezes tem que ter mais cuidado, você não quer que quebre, então você coloca numa caixa e escreve frágil. Por quê? Porque tem que ter mais cuidado, porque é mais valioso para você. Então, marido, trate a sua esposa como a peça valiosa e preciosa que ela é, que merece todo o cuidado, todo o zelo, todo o carinho. Ame a sua esposa, zele por ela, pelo seu bem, pela sua vida. Trate ela com todo o cuidado. Ame a sua esposa a ponto de se sacrificar por ela, a desejar o bem dela acima do seu. É sua responsabilidade fazer isso. Um relacionamento conjugal, irmão, só pode ser saudável quando no dia a dia o amor de Cristo é refletido, é demonstrado reciprocamente. Será que o seu cônjuge consegue perceber em você o amor de Cristo? Será que as suas atitudes, o seu comportamento, o seu jeito de tratar a sua esposa, o seu marido, demonstra o amor que ele tem a Cristo? Pense nisso. Se não demonstra, busque a orientação do Senhor para melhorar, para ser um marido melhor, uma esposa melhor, segundo o coração de Deus. Mas o apóstolo Paulo continua agora tratando sobre outros relacionamentos, que é entre pais e filhos. Agora no capítulo 6, no versos 1 a 3, ele fala do dever dos filhos. Uma família começa com marido e mulher, um casal, mas em certo momento da vida, eles querem aumentar a família, querem acumular para si mais uma função que é de pais. Então eles querem ter filhos. É o sonho de
da maioria das mães e pais ter filhos. E da mesma forma, os filhos, como nova parte, novos membros desse grupo, dessa família, têm seu papel, sua responsabilidade, assim como os pais têm em relação aos seus filhos. Tratando primeiro dos filhos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longo de vida sobre a terra. Então a orientação aqui aos filhos é obedecer aos vossos pais. A obediência aqui também é parte da obediência que os filhos devem ter a Jesus Cristo. Então, filho, obedecer a seu pai, obedecer a sua mãe, é justo ao Senhor porque é parte da sua obediência ao próprio Deus. Foi Deus que te deu o seu pai e a sua mãe. Então, se você tem, demonstre respeito e amor. Então, a sua obediência aos seus pais deve ser fruto não só do seu amor, do seu carinho, da sua gratidão pelo cuidado que seu pai tem com você, seus pais têm com você, mas deve ser também fruto da sua obediência e do seu temor a Jesus Cristo. Aqui o autor traz um mandamento, um dos mandamentos, que é o quinto mandamento de 10. Mas honrar pai e mãe também é o primeiro mandamento no que trata aos relacionamentos sociais. Se você bem sabe, dos 10 mandamentos, os 4 primeiros são referentes ao nosso relacionamento com Deus e os outros 6 ao nosso relacionamento com as pessoas. E aqui, o honrar pai e mãe, ou seja, o relacionamento envolvendo a família, é o primeiro dos relacionamentos pessoais, o primeiro dos mandamentos. Então aqui ele trata honrar. O honrar pai e mãe também abrange o respeito aos mais velhos, aqueles que são dotados de autoridade. E não significa apenas obedecer, mas amar, acatar as suas ordens, seus pedidos de uma forma muito elevada e mostrar um espírito de consideração e respeito muito grande. E essa honra, esse respeito tem que ser demonstrado com ambos os pais. Os pais aqui, honrar pai e mãe. Os dois, da mesma forma. Você deve obedecer o seu pai do mesmo jeito que obedece sua mãe. E essa ordem de honrar também se estende aos filhos adultos, que às vezes já são pais de família, já são casados. Mesmo assim, essa ordem se estende a você. Honrar pai e mãe também envolve cuidar e zelar pela vida e saúde dos seus pais quando estes estão na velhice. Então, você, filho, que já é adulto, é seu dever continuar cuidando do seu pai. Se este é idoso, já está numa fase avançada da vida e necessita de cuidados, é seu papel, é sua função cuidar dele, respeitá-lo e zelar pelo seu bem. Você, filho, tem sido obediente aos seus pais? Em tudo? Mesmo você que tem um pai não crente, você é obediente? Se você tem um pai não crente, a orientação é obedecer da mesma forma. Da mesma forma que uma esposa que tem um marido não crente tem que se submeter e honrar e respeitar o seu marido da mesma forma. O ponto aqui é que, e se você, filho, tem um pai não crente, você respeita, você ama, você obedece, mas e se ele falar algo ou agir de forma contrária à palavra? A sua submissão, a sua obediência tem que ser acima ao Senhor, a palavra de Deus. E o seu trato, então, a sua reação ao seu pai, sua mãe, que não é crente, deve ser um instrumento de bênção na vida dele, instruí-lo, ensiná-lo, não desrespeitá-lo, mas amá-lo e instruí-lo na palavra do Senhor. E obedecer mesmo assim. Você tem sido obediente em tudo?
Em que áreas você tem dificuldade de obedecer? Como você pode melhorar isso? Faça uma listinha das dificuldades que você tem em obedecer e peça ao Senhor que te ajude a vencer para ser um filho melhor. Honrar pai e mãe é honrar o Senhor, lembre-se disso. Agora passando para o outro público, que são os pais. Os filhos têm dever em relação aos pais. Os pais também têm deveres em relação aos filhos. Então, pai, o homem e a mulher, além de terem a sua responsabilidade como cônjuge, como marido e esposa, agora tem uma nova função, que é a relação aos seus filhos. E a orientação está lá no verso 4 do capítulo 6 de Efésios. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira orientação que nós podemos entender, pegar aqui, é a disciplina. Vou de baixo para cima no versículo. Criar na disciplina e na admoestação. Ou seja, o papel dos pais aqui é educar, instruir e corrigir seus filhos, principalmente em relação às coisas de Deus. Pai e mãe, o dever de ensinar a Bíblia para o seu filho, ensinar sobre Deus, educá-lo dentro dos preceitos cristãos, o dever é seu. Não é do ministério infantil, não é da igreja, não é do pastor. Eles são só colaboradores. Não ache que uma criança vai aprender tudo sobre a Bíblia, sobre o amor e o temor a Deus, só aos domingos, só nas aulas que ele tem, né, na escola dominical e no culto do ministério infantil. Não ache isso. Começa em casa. É seu papel. Não terceirize o seu trabalho, que é educar e cuidar de seus filhos, principalmente em relação à palavra, aos termos, a amar e seguir e servir a Deus. Isso envolve dar o exemplo. Isso envolve você ensinar com a sua vida. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, fala que os pais têm que inculcar, colocar na cabeça dos filhos as palavras do Senhor, as palavras da lei, a orientação de Deus, os mandamentos de Deus. Mas o interessante é que, antes de inculcar na mente das crianças, a palavra de Deus, os mandamentos têm que estar onde? No coração dos pais. Antes de habitar a cabeça do seu filho, tem que estar no seu coração. Então, você tem que ensinar com a sua vida, com o seu dia a dia, com o seu exemplo de temor, de vida piedosa diante do Senhor. O seu filho vai agir da mesma forma que você faz, que você mostra a ele. Se você ora todos os dias e lê a Bíblia e demonstra o apreço e o valor que você dá à palavra do Senhor, ele vai aprender isso, vai aprender a orar, vai tentar até imitar a sua oração. Então, cuide disso. Seja bênção na vida do seu filho, seja modelo, seja exemplo. A orientação aqui, também nesse verso, dos pais é: não provoquei vossos filhos a ira. O que significa isso? Significa ensinar com sabedoria, proteger e disciplinar os filhos dentro do necessário, cuidando para que as regras, a autoridade não ultrapasse, não irrite os seus filhos e não os desanime. Quer ver algumas atitudes que podem atrapalhar a educação e fazer com que seus filhos se zanguem ou desanimem? A superproteção, por exemplo. Você colocá-lo em uma redoma, colocá-lo dentro de uma bolha, achando que está protegendo, mas impedi-lo de ter as experiências na vida, de crescer, de até mesmo se frustrar, machucar, para poder criar ali a sua vida, crescer de forma natural. Você tem que sim que cuidar e proteger seus filhos, orientá-los, mas cuidando para que isso não seja excessivo. Outra questão é favorecer um filho em relação a outro.
Às vezes, mesmo sem perceber, os pais acabam favoritando um filho ao outro. Às vezes um filho é mais parecido com você, ou tem ideias parecidas, tem uma personalidade parecida, os projetos dele são mais adequados ao que você quer, então você acaba dando preferência, dando mais atenção, mais cuidado. Isso não está certo, isso está errado. O tratamento, o cuidado tem que ser igual, tem que ser da mesma forma. Outra questão que pode atrapalhar é desestimular os projetos do seu filho. Não desanime ele. Se ele tem projetos, não ache que ele não vai dar conta, que ele é muito para ele, mas ajude, auxilie, oriente ele da forma correta para que ele possa aprender e não se frustrar. E outra coisa, não negligencie a educação, não negligencie a correção, cuidado. Quer ver um exemplo bíblico de quem negligenciou a educação do seu filho? Davi e Absalão. Davi não educou Absalão, tanto que quando Absalão se tornou adulto, tentou tirar seu pai do poder, tentou usurpar o trono. Isso foi reflexo da negligência da criação, da educação de Davi em relação ao seu filho. Outra questão, não use palavras ásperas, duras ou rígidas demais, sem necessidade. Corrija em amor, com cuidado, com zelo. Então aqui a função dos pais é instruir, corrigir, e isso envolve o zelo pela vida espiritual dos seus filhos. Como um bom exemplo de pai que zela pela vida espiritual dos filhos, temos Jó. Jó sempre orava pelos seus filhos, orava para santificá-los, para que Deus perdoasse seus pecados, Deus os abençoasse. Jó sempre orava por eles. Outro bom exemplo é Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele fala que a fé que habita em Timóteo é reflexo de uma fé que habitava também na sua mãe e na sua avó. Isso mostra que ambas cuidaram da vida espiritual dele. Ou seja, a fé que elas tinham refletiu na fé de Timóteo. Exemplo de vida, exemplo de fé. Então, pai, uma boa forma de colocar isso em prática é através dos cultos domésticos. Leia a Bíblia para os seus filhos, ore com eles, ensine eles a orar e o porquê se deve orar. Leia a palavra, ensine, tire dúvidas, ajude seus filhos. Não negligencie isso, mas cuide disso. Não terceirize a educação dos seus filhos. É seu dever e seu privilégio ensinar e educar os seus filhos no temor do Senhor. Para concluir, a família deve ser vista como um time. Cada um tem a sua posição, cada um tem a sua função, as suas responsabilidades. A vitória vai depender da interação de todos. Primeiro, os papéis aqui se complementam. A mulher que respeita a liderança do marido e o marido que ama e ajuda a sua mulher a desenvolver sua vida espiritual facilitam e complementam o ministério um do outro. Os pais que usam de uma disciplina firme e amorosa ajudam seus filhos a aceitar e a respeitar a disciplina e, consequentemente, ajudam seus filhos a obedecer e a honrar a Deus também. Os relacionamentos também são refletidos na igreja. O trato no seu lar reflete na igreja. Por exemplo, numa igreja em que o marido e mulher, pais e filhos cumprem direito os seus papéis, segundo a Bíblia lhes ensina, lhes orienta, aí haverá união e crescimento. Além disso, servirá de bom testemunho para os de fora. Se um pai é amoroso, é cuidadoso e é líder dentro de casa, ele vai ser um bom líder dentro da igreja. Se uma mulher é respeitosa e amorosa dentro de casa, ela também vai ser assim dentro da igreja, e isso vai contribuir para o crescimento comum da igreja. Isso vai ser bom testemunho para os de fora. Um bom exemplo disso
era a igreja primitiva, que em seus relacionamentos, em sua comunhão, contavam com a simpatia de todo o povo, da sua comunidade, e a igreja crescia. Então estejamos atentos ao que a Bíblia tem a nos dizer, como nós devemos fazer, nos comportar e nos relacionar. Está com dificuldade em seu lar? Busque orientação do Senhor na palavra. Vejam onde estão errando e buscam em oração e na leitura da palavra, em auxílio e conselhos, capacitação para corrigir suas atitudes e melhorar em seus relacionamentos. Se há alguma dificuldade, busque orientação, busque ajuda para que você seja um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, mais obediente, um marido melhor, uma esposa melhor. A palavra nos orienta sobre isso, como devemos ser e como devemos tratar um ao outro. Então, minha oração aqui, Deus te abençoe, te guarde e abençoe e sustente cada vez mais a sua família. Que a sua família seja bênção e que você seja bênção dentro da sua casa, para a sua família, para os seus pais, para os seus avós, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Deus te abençoe grandemente.